Olá, eu sou Anderson Medeiros, fundador da ClickGel, e nesta série de vídeos eu vou te mostrar o que é necessário para você se tornar independente na produção de mapas e em geoprocessamento. O que eu vou te apresentar nesse workshop vai ser um verdadeiro diferencial para você, e isso independente de em qual fase da sua carreira você está. A realidade é que não importa se você é um estudante que está dando aqueles seus primeiros passos na vida acadêmica ou se você já é um profissional experiente, com vários títulos e anos de bagagem no seu currículo. Ter autonomia em geotecnologias vai lhe proporcionar mais segurança para os seus projetos e vai tornar você um profissional diferenciado no seu mercado. E olha, eu quero te dar os parabéns por você ter decidido participar desse workshop. Esse é um passo fundamental que mostra que você está realmente comprometido em atingir esse nível de capacidade técnica. Eu sei que tudo isso que eu falei até aqui pode até parecer bom demais para ser verdade. E para ser sincero, eu também pensaria isso, se eu mesmo não tivesse atingido este nível de capacidade técnica em geotecnologias e visto dezenas, na verdade centenas de alunos meus também conseguirem se tornar independentes em geoprocessamento e produção de mapas. Alunos como a Edith Calabres. Ela trabalhava numa secretaria de fazenda de uma cidade do interior do Espírito Santo. Seguindo o nosso método, ela atingiu resultados como esses que ela vai comentar agora. Meu nome é Edith, eu sou gerente do cadastro imobiliário da Secretaria de Fazenda da cidade de Cachoeira Itapemirim. Passeando na internet, eu encontrei a ClickGel oferecendo um curso online. Eu tenho aqui hoje o prazer de estar recomendando esse curso a vocês, porque o curso é maravilhoso, o instrutor ele tem um excelente nível de conhecimento, o material, os vídeos são excelentes, você vai ter condição, como eu já estou tendo, de desempenhar todos os meus trabalhos de geoprocessamento. Por isso que eu recomendo, se você estiver lá na internet e achar o curso do Anderson Medeiros, vá, faça a sua inscrição e faça o curso, porque você com certeza vai ter bagagem e instrução para poder trabalhar. Agora, eu preciso te contar uma coisa com muita sinceridade. Embora hoje eu esteja totalmente independente em geoprocessamento e produção de mapas, nem sempre foi assim. Assim como você, eu também sentia muita dificuldade na hora de elaborar os meus próprios mapas, entender os conceitos técnicos envolvidos com aquilo e até mesmo iniciar um projeto no software de geoprocessamento que eu estava utilizando. Deixa então eu te contar como é que eu cheguei no método que me ajudou a atingir o alto nível de domínio das geotecnologias. Eu nasci na cidade de João Pessoa, que é a capital do estado da Paraíba. Desde criança, eu sempre me interessei por mapas. Só para você ter uma ideia, enquanto as outras crianças, os meus coleguinhas, ficavam desenhando super-heróis, ou então os bonecos dos personagens dos desenhos animados, sabe o que eu ficava fazendo? Eu desenhava mapas. Eu fazia mapas, por exemplo, dos cômodos da minha casa e como eu ficava imaginando que era o mundo em minha volta. Além disso, eu lembro com carinho que um dos presentes da minha infância que mais me marcou foi um conjunto que uma tia minha me deu de presente. Era um conjunto formado por um atlas e um almanaque geográfico. Então, desde sempre, eu tive essa relação e interesse por mapeamento. Aí, quando eu fiz 17 anos de idade, eu ingressei num curso de graduação que tem tudo a ver com mapas. Eu iniciei o curso superior de Tecnologia em Geoprocessamento, que é oferecido pelo Instituto Federal da Paraíba, o IFPB. Só que quando eu entrei no curso, sabe o que eu descobri? Eu descobri que fazer um simples mapa não é tão simples assim, pois envolve certos conceitos técnicos que naquela época eram complexos demais para eu conseguir entender. Provavelmente você já passou ou está passando por isso nesse momento. Por exemplo, eu vou te fazer agora algumas perguntas e eu peço que mentalmente você responda com bastante sinceridade e honestidade. Você sabe dizer com convicção o que é um datum? Sabe qual é a diferença entre SAD69, WGS84, SIGAS 2000 e quando é que nós devemos usar cada um deles? Você compreende qual é a diferença entre os vários tipos de sistemas de coordenadas? Sabe o que é um fuso ou zona UTM? Quando o assunto é escala de um mapa, você consegue dizer com segurança
quando uma escala é considerada grande e quando ela é considerada pequena? Além disso, sabe quando determinadas escalas têm aplicação para determinados tipos de projetos? Você pode acreditar, sem exceção alguma, todos esses conceitos que eu mencionei nas perguntas agora, na época que eu comecei a estudar geotecnologias, pareciam ser complexos e confusos demais para minha cabeça. Tudo aquilo fazia uma confusão enorme na minha mente. Inclusive, pouco depois que eu entrei na graduação, começaram a surgir oportunidades para que eu viesse a prestar serviço elaborando mapas. Mas como eu não dominava aqueles conceitos técnicos, eu me sentia inseguro e por isso eu não assumi o compromisso de realizar aquela prestação de serviço que até poderia me render um bom dinheiro. E claro, isso me deixava frustrado. Já aconteceu com você de ter que deixar uma oportunidade profissional passar por não se sentir seguro, por não dominar realmente os conceitos e a prática relacionada com aquele assunto? Pois é, isso aconteceu comigo e não foi apenas uma vez. Mas hoje eu fico feliz de dizer que tudo isso é passado. Hoje eu realmente sou independente em geoprocessamento e produção de mapas. E agora chegou o momento de irmos para o meu computador, onde eu vou te mostrar algumas explicações sobre o método correto para que você também se torne independente na produção de mapas e em geoprocessamento, atingindo assim a sua autonomia em geotecnologias. Vamos falar então sobre como você pode atingir a sua autonomia em geoprocessamento e produção de mapas. Mas antes, eu gostaria de me apresentar melhor, pois eu sei que a essa altura você talvez esteja pensando o seguinte: mas afinal, quem é esse cara que está querendo me ensinar isso? Como mencionei logo de início, o meu nome é Anderson Medeiros e eu estudo e trabalho com geotecnologias desde o ano de 2005. Isso mesmo, já são cerca de 15 anos de experiência. Talvez você até já tenha acessado o meu site. O endereço dele é andersonmedeiros.com. Eu criei esse site em 30 de janeiro do ano de 2008, ou seja, há mais de 10 anos. Hoje, ele é um dos maiores portais de conteúdo do Brasil sobre geotecnologias. Já são mais de 1000 artigos publicados, entre documentos técnicos, dicas e tutoriais sobre o geoprocessamento, suas ferramentas e aplicações. Atualmente, em dias úteis, nós temos até superado a marca de 5.000 visitas diárias. Além disso, o nosso perfil no Instagram e o canal no YouTube estão entre os maiores produtores de conteúdo sobre geoprocessamento do Brasil. Por sinal, eu vou aproveitar e convidar você a também nos seguir nessas redes sociais. Embora, como eu comentei agora há pouco, eu tive muita dificuldade nos meus primeiros contatos com o geoprocessamento, hoje eu sou frequentemente convidado para apresentar palestras e ministrar cursos em diferentes lugares do Brasil. Até este momento, já fiz apresentações e realizei treinamentos em mais de 20 cidades, entre elas Recife, em Pernambuco, Brasília, no Distrito Federal, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Macapá, em Amapá, Teresina, no Piauí, São Luís, no Maranhão, Joinville, em Santa Catarina, São Paulo, Belém do Pará, entre várias outras. Em 2016, eu fiquei muito feliz e honrado ao ser indicado entre os 3 finalistas do prêmio de melhor profissional do ano no setor de geotecnologias. Isso me deixou ainda mais motivado para gerar conhecimento e compartilhar com essa comunidade que acompanha o nosso trabalho. Inclusive, foi isso que nos motivou a criar eventos como este workshop que você está assistindo. E eu nem imaginava a alegria ainda maior que eu ia ter no ano seguinte, 2017. Eu tive o privilégio de ser indicado novamente ao mesmo prêmio de profissional do ano no setor de geotecnologias. Só que dessa vez eu fiquei em primeiro lugar. Eu venci a premiação que no ano anterior, 2016, eu havia ficado entre os 3 finalistas. A premiação aconteceu no evento do Mundo GeoConnect em São Paulo. Por sinal, não houve uma nova edição desta premiação desde então. Profissional do ano no setor de geotecnologias. Bem, o vencedor dessa categoria
na área de informação profissional do ano no setor. Anderson Medeiros, da Gel. Agora que eu pude me apresentar melhor e você conhece um pouco mais do meu trabalho, eu quero falar o que nós vamos ver nesta primeira aula do workshop. A apresentação vai ser dividida em 4 partes. Primeiro, nós vamos ver o que você não deve fazer se você quer realmente dominar as geotecnologias. Depois, vamos entender o caminho correto, ou seja, o que você precisa fazer para dominar as geotecnologias e se tornar independente nisso. Logo na sequência, nós vamos falar sobre 4 conceitos fundamentais para quem quer ser independente em geoprocessamento e produção de mapas. Por último, mas não menos importante, nós vamos fazer aqui uma apresentação de introdução ao software QGIS, que é o programa de computador que nós vamos utilizar na nossa aula prática. De verdade, eu preparei esse workshop com bastante carinho e eu estou trazendo para você um conteúdo de extremo valor. Eu quero que você saia de cada aula desse workshop com um conhecimento ainda mais aprofundado do que quando você chegou aqui. Por isso, eu quero te convidar a, nesse momento, entrar no modo aula. Ou seja, vamos evitar qualquer coisa que poderia tirar nossa atenção, que poderia nos distrair da aula que vamos ter agora. Por isso, feche qualquer aba do seu navegador que não seja esta onde está sendo transmitido o workshop. Durante esse período da aula, evite ficar verificando notificações do seu e-mail, outros vídeos no YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook, enfim, tudo que agora é secundário, pois é o momento de prestar atenção na aula. E eu quero aproveitar e lhe dar uma dica muito importante. Para que você tire pleno proveito do nosso workshop, você precisa, com seriedade, fugir dos 2 grandes vilões do aprendizado. Sabe que 2 vilões são esses? O primeiro é o "eu já sei disso". E o segundo vilão é o "isso é óbvio". Por que eu digo que essas 2 ideias são 2 vilões contra o aprendizado? É porque se você está assistindo uma aula e em algum momento você pensa assim: "Ah, mas eu já sei disso". Ou então você imagina assim: "Isso é muito óbvio". De imediato, a sua mente vai criar um bloqueio e você não vai conseguir prestar atenção em mais nada que está sendo dito naquela apresentação. E muitas vezes, aquilo que está sendo explicado, você nem sabia daquilo na verdade e nem era tão óbvio assim. Por isso, se você quer tirar pleno proveito do que vamos falar aqui, fuja desses 2 vilões. Bom, mas qual é o caminho para aprendermos de forma correta e atingirmos a nossa autonomia em geotecnologias? Vamos começar falando sobre o caminho errado. O que você não deve fazer se você quer se tornar independente em produção de mapas. Se você estiver fazendo isso, pare imediatamente. O principal erro que muitos cometem quando começam a estudar geotecnologias é achar que vão atingir um alto nível técnico estudando apenas por tutoriais na internet. Por isso, a minha orientação é: pare de estudar apenas por tutoriais na internet. Eu sei que ouvir que não se deve estudar geotecnologias através de tutoriais na internet pode até parecer estranho, em especial vindo de mim, já que no meu site existem dezenas, na verdade centenas, de tutoriais que explicam diversos procedimentos em geoprocessamento e elaboração de mapas. Mas deixa eu te explicar o motivo dessa minha orientação. Embora na internet existam realmente inúmeros tutoriais de excelente qualidade, em geral eles estão desconectados, eles não seguem uma sequência. Além disso, além de não estarem organizados de maneira sistemática, os tutoriais na internet em geral focam em atividades específicas e acabam não trazendo uma explicação dos conceitos técnicos envolvidos naquele procedimento. Por isso, querer se tornar independente em geotecnologias, estudando em tutoriais em PDF ou em vídeos do YouTube, não vai ser o suficiente. Alguém que está construindo a sua formação técnica em geotecnologias, se apoiando apenas em tutoriais da internet, corre o sério risco de se tornar um apertador de botões. Ou seja,
aquele tipo de profissional que apenas decora procedimentos mecânicos, mas que não tem o senso crítico para avaliar a qualidade do seu trabalho. Para ficar mais claro de você entender o que eu estou querendo dizer com isso, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos supor que você está acessando um tutorial no meu site, onde eu explico como fazer a conversão de um dado geográfico do datum SAD69 para o datum SIRGAS 2000. Se você seguir o passo a passo que eu apresento no tutorial, é sim muito provável que você vai conseguir realizar o procedimento. Mas a grande questão é, você compreende quando é importante se trocar o datum de um dado geográfico? É como nós estamos falando. Se não houver clareza do motivo de realizar determinada atividade, o profissional se torna um mero apertador de botões, sem o senso crítico para avaliar a qualidade do seu trabalho. Eu vou apresentar um outro exemplo para deixar essa questão ainda mais clara. Imagine que você deseja elaborar um mapa temático relacionado com o IDHM, ou seja, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Se você seguir um tutorial na internet que explique onde você vai no software para poder montar um mapa desse tipo, você vai conseguir, por exemplo, gerar um mapa onde cada município está com uma tonalidade diferente daquela cor que você escolheu, representando a variação daquele Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Mas se você não tiver conhecimento dos conceitos envolvidos na construção do mapa, você não vai poder avaliar se aquele mapa representa realmente a realidade. Esse mapa que está na tela é um bom exemplo de um mapa que não levou em conta os aspectos conceituais da construção dele. Aqui você percebe que foi gerado sim um mapa em diferentes tonalidades, representando diferentes níveis do IDH. Entretanto, aqui ele utilizou uma distribuição baseada simplesmente em intervalos iguais. Alguém que tem o senso crítico para avaliar a qualidade do seu próprio trabalho iria logo perceber que, de acordo com a instituição que define o IDH municipal, ele não pode simplesmente ser classificado de forma aleatória em intervalos iguais. Existem faixas específicas de amplitude de cada uma dessas classes. Então esse mapa, embora ele esteja representando uma distribuição do Índice de Desenvolvimento Humano, ele seria um mapa considerado errado, incorreto, já que ele não está de acordo com os aspectos técnicos necessários. Agora que já ficou claro para nós que o caminho certo não é estudar geotecnologias simplesmente através de tutoriais da internet, qual é o caminho correto para nós seguirmos? O caminho correto é começar dominando os conceitos. Se um profissional ele não domina os conceitos, ele não vai poder, com convicção, garantir a qualidade do seu trabalho. Nessa altura da nossa aula, eu vou até aproveitar e comentar um fato que aconteceu em um treinamento que eu ministrei há algum tempo atrás. Isso que eu vou comentar é com a permissão das pessoas que estavam presentes lá no local. Eu estava realizando um treinamento para cerca de 25 técnicos. Eles trabalhavam frequentemente em campo utilizando receptores GPS e eles coletavam um grande volume de dados. E num certo momento, eu perguntei a eles quais deles podiam, com convicção, dizer que sabiam o que era um datum. Se eles sabiam qual era a diferença entre WGS84, SAD69 e assim por diante. A realidade é que nenhum deles levantou a mão. Agora nós perguntamos, será que eles poderiam então garantir a qualidade do trabalho que eles vinham realizando já por anos? Com certeza não. Dali em diante, eles perceberam a grande importância de querer dominar os conceitos antes de partir para a prática. Mas que conceitos são esses? Você está vendo aqui na tela alguns dos principais conceitos que você tem que dominar antes de querer partir para um software e começar a fazer mapas e outras operações de geoprocessamento. Entre esses conceitos principais estão a ideia de datum, sistema de coordenadas, projeções cartográficas, análise espacial, dados geográficos, escala, códigos EPSG, e isso é só o começo. A partir de agora, eu vou explicar para vocês 4 desses conceitos principais. Esse é um bom momento para você pegar o seu bloco de notas
e anotar as explicações que eu vou detalhar agora. O primeiro conceito que eu quero te explicar é o de sistema de referência. Quando alguém lhe pergunta qual foi o sistema de referência utilizado no seu trabalho, por exemplo, no mapa que você produziu, na verdade, ele quer que você forneça para ele duas informações. São elas o datum e o sistema de coordenadas. Se você informar a ele apenas o datum ou apenas o sistema de coordenadas, na melhor das hipóteses, a sua resposta estará incompleta. Então, resumindo, um sistema de referência ele é formado pela informação do datum e do sistema de coordenadas. Mas afinal, o que é um datum? Já entendemos que o sistema de referência ele é composto pelo datum e pelo sistema de coordenadas. No caso do datum, nós podemos de forma simples defini-lo como sendo um modelo matemático teórico da representação da superfície da Terra ao nível do mar. Então veja, o datum ele é um modelo de representação da superfície da Terra levando em conta o nível do mar. Existem diferentes modelos, ou seja, é bem possível que em algum momento vamos trabalhar com mais de um datum. Por sinal, o plural de datum não é datums, mas sim data, D-A-T-A, pois a origem da palavra vem do latim. Alguns dos data mais usuais aqui no Brasil são Córrego Alegre, WGS84, o SAD69 e o SIRGAS 2000. Uma informação muito importante que você deve gravar sobre o SIRGAS 2000 é que ele, atualmente, é o datum oficial do Brasil. E na prática, o que quer dizer o SIRGAS 2000 ser o datum oficial do Brasil? Isso quer dizer que todo produto cartográfico gerado aqui no Brasil deve ter como datum de referência o SIRGAS 2000. Pode acontecer de, durante o seu projeto, você ter acesso a dados que estão em outro data, talvez o SAD69, WGS84 e assim por diante. Mas na hora de concluir o seu projeto, gerar o seu produto final, você deve lembrar que o datum de referência deve ser o datum oficial do Brasil, que é o SIRGAS 2000. Outra dúvida bastante comum na mente de quem começa a enveredar nesse mundo das geotecnologias é sobre os data WGS84 e SIRGAS 2000. É muito comum ouvirmos pessoas falarem que esses dois data são idênticos, que são iguais, e que não faz diferença se você usa um ou outro no seu projeto. Daqui a pouco, nós vamos comentar sobre as consequências de usar um determinado datum em vez de outro nos nossos trabalhos. Mas nesse momento, é importante você entender o seguinte: o WGS84 e o SIRGAS 2000, de fato, são data bastante semelhantes. Mas semelhante não é igual. Lembre-se que datum é um modelo de representação da superfície da Terra. Sendo assim, modelos diferentes são diferentes. O WGS84 e o SIRGAS 2000 têm em comum que ambos são geocêntricos. E isso implica que os dois têm abrangência global. Mas então, por que aqui no Brasil foi adotado o SIRGAS 2000 como datum oficial? Acontece, o SIRGAS 2000 foi construído levando em conta a região da América do Sul. Inclusive, a sigla do nome do SIRGAS 2000 tem relação justamente com a América do Sul. Podemos comparar o SIRGAS 2000 com uma roupa feita sob medida, que os pesquisadores da área de cartografia consideram que representa melhor a região do planeta onde nós estamos. Resumindo então a questão, embora o WGS84 e o SIRGAS 2000 sejam semelhantes, dependendo da sua aplicação e da precisão para aquele seu projeto específico, eles poderão ou não ser utilizados da mesma maneira. Antes de entendermos em que implica a utilização de determinado datum em vez de outro, precisamos entender o que é um sistema de coordenadas. Quando nós falamos em sistemas de coordenadas, nós estamos nos referindo à convenção de representar cada ponto da superfície da Terra com um par de coordenadas. Essas coordenadas representam a localização de objetos e outros elementos na superfície do planeta.
É um processo bastante semelhante ao do chamado plano cartesiano, que todos nós estudamos na época da escola. De forma geral, as coordenadas vão poder ser de dois tipos. Coordenadas UTM, que são representadas através de unidades métricas, ou então pelo sistema GMS, que quer dizer grau, minuto e segundo. Agora que nós já entendemos o que é um sistema de referência, o que é um datum e o que é um sistema de coordenadas, vamos entender qual é a consequência de escolhermos determinado datum em vez de outro. Para este exemplo, imagine que alguém foi fazer um mapeamento tendo como base o datum WGS84. E para determinado ponto, ele coletou a coordenada, que aqui nós vamos considerar arbitrária, com os valores x1 e y2. Se em uma outra ocasião, essa mesma pessoa ou uma outra quiser localizar esse ponto de coordenada 1 e 2, só que agora não utilizando mais o datum WGS84, mas sim o datum SAD69, sabe o que vai acontecer? Aquele mesmo valor de coordenada vai cair num local diferente. Por que isso acontece? Porque, como vimos, cada datum é um diferente modelo de representação da superfície da Terra. Mesmo os valores de coordenadas caem em locais diferentes dependendo do datum que você escolhe. Seguindo com esse nosso exemplo, imagine então que uma outra pessoa deseja também localizar aquele mesmo ponto de coordenada x1 e y2. Só que agora ele não vai procurar utilizando como base nem o datum WGS84, nem o datum SAD69, mas sim o SIGAS 2000. Sabe o que vai acontecer? O ponto vai cair numa outra localização. É verdade que ela vai estar numa localização mais próxima em relação ao WGS84 do que em relação ao SAD69, pois, como explicamos agora há pouco, o datum SIGAS 2000 tem várias semelhanças com o modelo do datum WGS84. Então ficou claro para nós de que realmente faz diferença o datum que você decide trabalhar no seu projeto. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre essa explicação que eu acabei de dar, role a página até a seção de comentários e escreva sua pergunta. Eu terei prazer em fazer o máximo para responder a todas elas. Chegou a hora de explicarmos então o quarto conceito fundamental para quem quer trabalhar com geotecnologias. Nós vamos entender agora o que são os códigos EPSG. Os códigos EPSG têm esse nome por conta do Grupo Europeu de Pesquisas de Petróleo. Esse grupo de pesquisas organizou de forma sistemática uma tabela de códigos que representa cada combinação de sistema de referências. Ou seja, para cada combinação de datum com um sistema de coordenadas específico, foi criado um código EPSG. Por exemplo, em vez de você dizer que o seu sistema de referência foi o datum SIGAS 2000 e o sistema de coordenadas foi UTM da zona 25 Sul, utilizando um código EPSG, você pode dizer que o seu sistema de referência foi o 31985. Então, esse grupo de pesquisas, ele catalogou e organizou esses diferentes códigos para cada combinação de sistema de referências. Provavelmente, você ficou curioso para saber qual é o código EPSG que pode ser utilizado na região onde você mora. Nós estamos disponibilizando gratuitamente uma tabela onde você vai encontrar os principais códigos EPSG utilizados aqui no Brasil. Para acessar esse material, clique no botão abaixo desse vídeo. Dentro do arquivo PDF, você vai encontrar essa tabela bastante didática. A partir de agora, eu vou explicar como você pode utilizar ela para você saber qual código EPSG você pode utilizar para o seu projeto. Essa tabela é bastante didática e de fácil utilização. O primeiro passo para você utilizar o recurso dessa tabela é identificar neste mapa onde está localizada a sua área de interesse. O Brasil é cortado por diferentes fusos, como você pode observar. Esses fusos numerados têm relação com o sistema de coordenadas UTM. Se a sua área de interesse ela não está englobada em um único fuso, ou seja, ela está sendo cortada por mais de um desses fusos, nós recomendamos que você utilize um sistema de coordenadas geográficas, ou seja, aquelas coordenadas que, como nós vimos, são expressas em grau, minuto e segundo ou grau decimal. As 4 primeiras linhas aqui da tabela estão representando os códigos EPSG
para os 4 diferentes datums que nós mencionamos na nossa aula. As 4 primeiras linhas da nossa tabela indicam justamente qual é o código EPSG para os 4 data que nós mencionamos aqui na nossa aula e que são dos mais usuais aqui no Brasil. Então, em caso de coordenadas geográficas, você vai consultar essa parte inicial da tabela. Já se a sua área de interesse ela está inserida em um único fuso, como é o caso do estado do Ceará, do estado do Espírito Santo e de Santa Catarina, você pode decidir se vai utilizar coordenadas UTM, ou seja, coordenadas em um sistema métrico, ou então coordenadas geográficas, em grau minuto segundo ou grau decimal. A vantagem de você fazer um mapeamento, quando é possível, utilizando coordenadas planas, é que quando você vai fazer procedimentos que exigem cálculos métricos, o valor já será informado em unidades usuais. Ou seja, se você faz um mapeamento utilizando coordenadas geográficas e você, por exemplo, vai calcular a área, a sua área ela não vai ser expressa em metros quadrados, nem quilômetros quadrados ou mesmo em hectares. Já que estaremos utilizando coordenadas geográficas, o cálculo de área ele vai ser expresso em graus quadrados. E não é nada usual alguém dizer algo como a minha propriedade tem tantos graus quadrados de área. Isso não é comum, isso não é usual. Quando o mapeamento é feito com coordenadas geográficas, é possível você calcular, sim, áreas em unidades usuais, mas é necessário um outro procedimento. Quando utilizamos coordenadas métricas do sistema UTM, esse tipo de cálculo de áreas, distâncias e perímetros, ele já é informado de forma mais direta. Se a sua opção vai ser por coordenadas planas, você vai procurar na tabela de acordo com a sua área de interesse. Vamos imaginar que você quer fazer um mapeamento utilizando coordenadas métricas UTM para o estado de Santa Catarina. Como pode se perceber aqui, Santa Catarina está na zona sul, completamente nessa zona. Supondo que eu vá fazer um mapeamento utilizando o datum SIRGAS 2000, eu vou procurar na minha tabela onde é que está a indicação dos códigos EPSG para coordenadas UTM do SIRGAS 2000. Então temos aqui, SIRGAS 2000 nessa região da tabela. O próximo passo é ver o código para a minha zona de interesse, que é aqui a zona 22. E aqui está o datum SIRGAS 2000 para a zona 22 Sul. A maior parte do Brasil está na zona 22 Sul. O código é 31982. Mais uma vez, se ficou alguma dúvida sobre o uso dessa tabela, fique à vontade para perguntar nos comentários. Assim, nós entendemos 4 conceitos muito importantes para quem quer trabalhar com geotecnologias. Foram eles: sistema de referência, datum, sistema de coordenadas e os códigos EPSG. Mas e os outros conceitos? Diversos dos outros conceitos que são importantes para quem trabalha com geoinformação foram explicados nos nossos 5 materiais de aquecimento, que foram enviados desde o momento da sua inscrição no nosso workshop. No e-mail de confirmação da sua inscrição, você já recebeu o link para baixar o material de aquecimento número 0, que tinha como tema 4 perguntas comuns sobre produção de mapas e geoprocessamento. O material de aquecimento número 1, que foi o segundo que nós enviamos, tinha o tema 3 coisas que você precisa saber sobre dados geográficos. O terceiro material abordava conceitos importantes sobre o uso de escala. O quarto material explicou 5 coisas que você precisa saber sobre o formato Esri Shapefile. E o último material, enviado mais recentemente, deu 4 dicas introdutórias para quem quer conhecer o software QGIS. Se por algum motivo você não localizou os e-mails com esses materiais, você tem uma última oportunidade de fazer o download deles. No mesmo PDF que está disponível através do botão que está aqui abaixo do vídeo, você vai poder baixar até a data do final do workshop esses materiais de aquecimento. Mas corra, pois os materiais vão sair do ar assim que o nosso workshop acabar. Agora é o momento de eu apresentar para vocês o software QGIS, que vai nos acompanhar na nossa aula prática e que com certeza vai conquistar o coração de vocês. É interessante que você saiba que o projeto QGIS surgiu em 2002, ou seja, já são mais de 15 anos de desenvolvimento dessa ferramenta. O QGIS cada vez mais está estável,
confiável e completo. Agora eu queria explicar algumas confusões muito comuns. Algumas pessoas confundem e acham que o QGIS é um banco de dados, mas não, o QGIS ele não é um banco de dados. Além disso, o QGIS não tem mapas prontos dentro dele. Frequentemente eu recebo e-mails de pessoas perguntando algo como: onde é que eu encontro dentro do QGIS dados sobre a localização de aeroportos? Onde é que eu encontro no QGIS mapas sobre relevo, sobre hidrografia, sobre vegetação? Mas entenda isso, o QGIS não vem com os mapas dentro dele. Você que vai ter que alimentar o programa, fornecendo esses dados para, utilizando ele, realizar a construção dos seus mapas e outras análises de geoprocessamento. Um outro detalhe muito importante é que o QGIS não é a mesma coisa que o ArcGIS. Embora o QGIS e o ArcGIS sejam excelentes softwares, eles são bem diferentes, em especial na sua interface. O ArcGIS ele é um software comercial, ou seja, ele é vendido e, por sinal, a sua versão completa, para ser instalado em uma máquina, custa algumas dezenas de milhares de dólares. Já o QGIS ele é um software livre e é totalmente gratuito. Então ficou claro o que o QGIS não é. Ele não é um banco de dados, ele não tem mapas prontos dentro dele e ele não é a mesma coisa que o ArcGIS. Mas o que o QGIS é? O QGIS ele é um software para sistemas de informações geográficas, que é a tecnologia conhecida como SIG. Esse tipo de programa tem entre as suas muitas funções produzir mapas, embora ele não sirva apenas para isso. A confecção de produtos cartográficos é apenas um aspecto de um leque enorme de funcionalidades desse tipo de programa. Como eu já mencionei, o QGIS ele é um software livre, é um software open source. Isso quer dizer que, de acordo com a licença do QGIS, ele tem que oferecer ao usuário 4 liberdades fundamentais. Essas liberdades incluem a liberdade de executar o programa, ou seja, fazer uso dos recursos que ele tem disponíveis. Você tem a liberdade de estudar como o programa funciona, e isso inclui ter acesso ao código-fonte dele para saber como cada aspecto do código contribui para o funcionamento do software. Você tem a liberdade de modificar o software, melhorando o código-fonte dele, inclusive criando novos recursos. Mais uma vez, isso envolve você ter a liberdade de ter acesso ao código-fonte. E uma quarta liberdade é a liberdade de distribuir o software. Você pode passar o QGIS para todos os seus parceiros de profissão, colegas da faculdade e assim por diante. Fique bem atento quando você for instalar o QGIS. Existem 2 linhas de desenvolvimento do programa. Essa versão LTR é a mais estável e é essa que nós recomendamos que você sempre use nos seus trabalhos. Mas existe também as versões conhecidas como LR, que são as versões com novidades. Essas versões são lançadas a cada poucos meses e têm o objetivo de trazer as novidades do programa, novos recursos, novas ferramentas. Só que essa é uma versão de testes, é uma versão ainda instável. Por isso, nós não recomendamos ela para trabalhos em ambiente de produção. Agora você pode utilizá-la para poder conhecer os novos recursos do programa. Depois de um ciclo, que geralmente dura 1 ano, as novidades dessas versões de teste que forem consolidadas, depois são incorporadas na nova versão estável do programa QGIS. Além de ter 2 linhas de desenvolvimento de versões, o QGIS também tem 2 tipos de instalação. Ele tem a instalação básica e a instalação avançada. Aqui para o nosso workshop, basta você realizar a instalação básica, pois ela vai atender tudo que nós vamos aprender aqui no nosso evento. Mas vale a pena você entender qual é a diferença entre a instalação básica e a avançada. A instalação básica ela é bastante simples, é daquele tipo de avançar, 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 concluir. Ela é rápida, leva apenas poucos minutos e depois que você baixa o instalador, você consegue fazê-la sem uso de internet. Agora ela não habilita todos os recursos do QGIS, mas como eu disse, para tudo que nós vamos fazer aqui no nosso workshop, que na verdade é algo que atende a demanda da grande maioria dos usuários, a instalação básica já é o suficiente. Já a instalação avançada ela é mais complexa,
Usuários de computador que não são tão experientes podem ter certa dificuldade de realizar essa instalação. Ela, em geral, é mais demorada. Já teve casos de alunos meus que relataram que a instalação demorou cerca de 10 horas, mesmo com a internet banda larga, e ela vai depender sim de uma conexão com a internet. Não é possível fazer essa instalação de maneira offline. Agora, quando você conclui essa instalação, você vai ter habilitado inúmeros recursos extras do QGIS, inclusive integração com outros programas, como é o caso do SagaGIS, do Orfeu Toolbox, do Sistema Geoestatístico R, entre vários outros. Então, você acaba de ser apresentado ao QGIS. Agora que entendemos todos esses conceitos, chegou a hora de irmos para a prática. Mas esse vídeo aqui já está ficando um pouco longo. Por isso, a nossa aula prática será no próximo vídeo, que será liberado na quarta-feira. Mas você já pode ir se preparando para essa nossa segunda aula. Clique agora mesmo no botão que está abaixo desse vídeo para baixar o PDF do material didático dessa aula do workshop. Esse material inclui, entre outras coisas, um vídeo tutorial que vai explicar de forma detalhada como você pode baixar e instalar o software QGIS. A nossa próxima aula será bastante prática. Iremos usar de forma intensa o software QGIS. E aí, ficou empolgado? Eu também. Mas antes de encerrarmos, eu quero lhe pedir um grande favor. Rola essa página e deixe o seu comentário sobre o que você achou dessa nossa primeira aula do workshop de produção de mapas e geoprocessamento. Além disso, se você ficou com alguma dúvida ou não entendeu bem algum ponto que explicamos aqui, deixe a sua pergunta. Eu vou fazer o máximo para ler e responder todas as perguntas que vocês deixarem aqui. Aproveita e não esquece de seguir o nosso Instagram e se inscrever em nosso canal do YouTube. Então é isso, pessoal. Eu vejo vocês na quarta-feira, na nossa aula 100% prática, onde vamos aprender a usar o software QGIS. Até lá! Eu sou Jubenic, sou técnico da Emater no município de São Miguel do Gostoso. Tive a oportunidade maravilhosa de poder participar desse curso com a ClickGel, que para mim tem sido um marco na minha vida, porque me sinto uma pessoa totalmente diferente hoje, com relação à visualização que eu posso ter do meu trabalho, das coisas que eu posso desenvolver no escritório, nesse campo da agropecuária, depois desse curso de utilização do QGIS. Meu nome é Tatiana, sou professora do curso de turismo da UERN, sou formada em turismo e biologia. Fiz o curso do QGIS agora, gostei muito, superou minhas expectativas, porque soube utilizar outras ferramentas que serão muito úteis para o nosso trabalho. E recomendo realmente, porque acho que para o turismo é uma vertente nova que a gente pode estar trabalhando.